Olá, o objetivo aqui desse vídeo hoje é apresentar um pouquinho do canal, me apresentar um pouquinho para você que porventura algum dia, em algum momento no tempo e espaço venha assistir esse vídeo. Esse é um canal que ele é tocado por mim, Patrícia Urruzola, sou doutora em História, pesquiso História das Mulheres já tem algum tempo, comecei pesquisando a história das famílias e aí me limitei por um bom tempo no campo da história das mães e seus filhos ex-escravizados. E agora estou aqui com essa proposta do canal de trazer histórias variadas das mulheres, né? Que é um campo enorme que cabe inúmeras abordagens. Eu sou mãe da Nina e da Flora. Atualmente moro em Valença, no interior do Rio de Janeiro. Sou servidora pública, técnica em assuntos educacionais no Cefet-RJ e educadora há muito tempo. Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui então qual é a ideia desse canal, o que se pretende aqui. Eu quero dizer a princípio que eu não prometo aqui grandes edições, grandes intervenções nesse canal, porque a ideia é trazer para cá uma espécie de biblioteca de pensamentos e uma biblioteca ao mesmo tempo robusta em teoria. A proposta é pular um pouquinho do muro da academia, trazendo para conhecimento geral, para quem é formado em história, para quem não é, para quem só tem interesse em história das mulheres de modo geral, para quem é curioso, sabe? Então, você vai encontrar aqui vídeos sem muitas edições e cortes e tudo mais, e eu já te aponto nisso um ponto bastante positivo num momento que a gente está vivendo aqui de história da humanidade, de tantos recursos tecnológicos e IA, então você vai ter certeza que aqui o conteúdo e a minha comunicação ela é 100% humana. Não que eu não use a inteligência artificial no meu dia a dia para organizar as minhas ideias e organizar os meus próprios textos que eu escrevo e, enfim, como ponto de partida muitas das vezes para provocar uma explosão de ideias, mas para sistematizar o conhecimento em torno da história das mulheres é aqui a minha cachola mesmo, certo? Então eu acho que esse ponto ele vale a pena ficar registrado aqui nesse início de canal. Então a gente vai encontrar aqui o que eu penso dentro de história das mulheres, né? A gente vai falar muito da história das mães, da história das crianças, que é uma coisa assim indissociável, tá? A gente vai falar, vai relacionar passado e presente o tempo inteiro, porque para mim a história ela funciona como um retrovisor. Eu não dirijo, mas eu uso bastante esse exemplo para te dar uma dimensão da importância da gente estudar história no nosso dia a dia, assim como a gente estuda inúmeras outras coisas, como a gente aprende a cozinhar, por exemplo. Então, para mim é o retrovisor do carro e a gente, quem dirige só sai da vaga olhando, pelo menos deveria, né? Olhando pelos retrovisores para ver se dá para seguir adiante. Então a história é isso, a história é esse instrumento. A gente olha para o passado, reconhece o terreno do passado para poder, com consciência, seguir adiante. Então, é atribuir muita responsabilidade à história? É, né? E a área, né? Ao campo de conhecimento história e aos historiadores. É sim, né? E eu não fujo disso e encaro isso com bastante tranquilidade, como um aspecto inerente ao ofício do historiador. E é justamente por isso que eu acho que a história ela deve estar pública, cada vez mais pública, de acesso geral, né? Numa linguagem facilitada, de forma que todo mundo tem acesso aos conhecimentos históricos de uma maneira geral, e aqui a gente vai focar na história das mulheres.
Então, a gente vai falar de caça às bruxas, a gente vai falar da situação das mulheres escravizadas, vai falar da situação das mulheres no pós-abolição, a gente vai falar de eugenia e feminismo, a gente vai falar dos feminismos ao longo da história e dos direitos que as mulheres conquistaram e dos direitos que as nossas avós não tinham. Tudo isso a gente vai trazer. Tem um aspecto, tem uma coisa assim que eu gosto muito, é do meu interesse particular e é uma convicção minha, sem comprovação empírica nenhuma, que é a ideia de que as mulheres devem conhecer algum tipo de oráculo. Um baralho cigano, um tarô, um oráculo da deusa, um oráculo, sei lá das quantas, chinês, uma astrologia, porque as mulheres, ao longo da história, elas dominaram diferentes tipos de oráculos e esses instrumentos eles eram utilizados como instrumentos de empoderamento e de autoconhecimento. E muitas das vezes de esclarecimento dos grupos sociais aos quais elas pertenciam. Então, a gente vai trazer aqui também um olhar histórico em cima dos oráculos, um olhar simbólico em torno deles, né? Nós vamos trabalhar com a simbologia em torno de diferentes deusas também. Também é um assunto que me interessa, especialmente Inanna, Deméter, a Kali maravilhosa, que eu adoro, que destrói tudo para recomeçar de novo. E Bastet também terá um espaço dela aqui. Enfim, né, nós vamos conversar sobre isso tudo nesse espaço aqui. Bom, como eu estou falando para você que a gente tem aqui o mínimo de conteúdo, né, artificial, digamos assim, né? Eu vou consultar meu bloquinho onde eu anotei aqui o que eu deveria falar nesse vídeo, que é um vídeo de apresentação. Já falei dos objetivos do canal. Vou falar também das minhas pesquisas, né? Das coisas que eu publiquei, mas a ideia não é que seja uma coisa assim muito focada no eu, né? Porque é chato, né, a gente ficar falando, porque uma vez me falaram uma coisa e eu achei aquilo genial, sabe? Eu levei aquilo para a vida, para todas as coisas da vida. A minha pesquisa, o que eu pesquisei, ela é importante para mim, e só para mim. Isso é maravilhoso, sabe? Ao mesmo tempo que dá pra gente uma dimensão de pequenez, isso tira um peso absurdo, porque muitas das vezes a gente não libera um artigo, um livro, uma tese, um trabalho de conclusão de curso qualquer, porque a gente acha que aquilo é a coisa mais importante do universo e fica preso ali num sentimento de perfeccionismo e não consegue soltar aquele negócio que já está pronto, sabe? Então, e aqui eu estou reconhecendo também que eu vou aprender com o canal, vou aprender com vocês, e estou numa situação de aprendiz, uma doutora aprendiz, em constante aprendizado, porque se tem coisa que eu gosto de fazer é estudar. Vamos lá, vamos prosseguir. Tem mais um tempinho ainda. Outra coisa que a ideia aqui de partilhar no canal é reflexões em torno da criatividade, porque é uma coisa que eu tenho estudado e tenho lido bastante, e em torno da escrita de si, porque é uma coisa também pela qual eu estou apaixonadíssima e aplicando na minha vida como um exercício, a princípio sem interesses em publicar nada em torno disso, apenas no sentido de extravasar o que eu estou sentindo ali em pequenos vários diários espalhados pela minha casa. Então eu vou partilhar um pouquinho disso também aqui no canal, tá bom? Então é isso, o vídeo vai ficar aí. Espero que você tenha gostado da ideia do canal. Se não tiver inscrito, é só se inscrever, porque eu vou realmente procurar trazer para cá, para esse espaço, no sentido de popularizar e difundir bastante e diferentes tipos de conhecimentos em torno da história da mulher. É isso, um grande abraço e até a próxima!